Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Cláudio Carvalho, 4 de maio, começo da primeira semana deste mês, que será longo, um mês duro. Nesse momento, ultrapassamos no Brasil, segundo as estatísticas oficiais, 100 mil contaminados pelo Covid-19, o novo coronavírus. Atingimos mais uma vez a triste marca de 7 mil mortes. Sabemos que os números das subnotificações podem elevar ainda mais esses números. Só no tocante à questão das notificações, algumas pesquisas sinalizam que podemos ter quase 10 vezes mais o número de notificados, considerando que neste momento no Brasil a taxa de transmissão está de 1 para 3 pessoas e considerando que nesse índice nós podemos dobrar o número de contaminados e, consequentemente, o número de óbitos a cada 5 dias, o mês de maio será decisivo para os rumos da pandemia no Brasil. Sabemos também que o governo central, liderada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, um presidente nazi, fascista, miliciano e agora genocida, evidencia que não vai fazer nada para impedir que esse quadro se agrave, dando prosseguimento no Brasil de uma verdadeira necropolítica, uma política da morte patrocinada pelo Estado brasileiro. Considerando que os dados cada vez mais tendem a ficar mais agudos, eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com vocês a importância do poder público municipal, dos prefeitos. Sabemos que os governadores têm uma importância muito grande diante desse cenário, sobretudo em função disso que eu falei, da ausência que é pensada pelo governo central. No entanto, eu entendo que o protagonismo do prefeito, das prefeituras, neste momento, ele é muito decisivo. É o prefeito que está no nosso cotidiano. É o prefeito que nos acompanha no dia a dia. Portanto, frente à pandemia, é necessário que a gente possa fazer algumas reflexões da importância do poder público municipal frente à pandemia do coronavírus em função dessa conjuntura inicialmente exposta. O artigo 30 da Constituição da República de 1988, no inciso 1º, deixa muito claro que cabe ao município legislar sobre interesses de predominância local. No mesmo sentido, o mesmo artigo 30, inciso 2º, fala que cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E a gente percebe que, quando nós falamos sobre a pandemia do coronavírus e nesse agravamento que se avizinha, o protagonismo, como eu já falei, do poder público municipal, ele cada vez mais vai ser importante. E nesse sentido, eu gostaria de falar rapidamente sobre 3 aspectos que eu considero de fundamental importância nesse momento. Sobretudo no tocante ao que nós chamamos de direito à cidade.
Um primeiro aspecto, uma primeira característica do direito à cidade é o direito de participação na cidade. Nesse sentido, é necessário que, mesmo nesse momento delicado, que em alguns momentos a gente não possa participar presencialmente, é necessário que o prefeito possa compartilhar o poder decisório no tocante aos rumos da pandemia no município. Sabemos da pressão de vários atores sociais, sobretudo do setor comercial, mas também do setor industrial, no tocante, por exemplo, à reabertura do comércio. No tocante, por exemplo, que não se faça o fechamento total em função da produção, dos processos de produção no Brasil. E nesse sentido, cada vez mais, o prefeito vai ficar numa decisão extremamente delicada que, no meu entender, cabe a ele compartilhar, socializar o poder decisório. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, já fala no seu artigo 2º, inciso 2º, da gestão democrática da cidade. Muitos municípios já têm conselhos de saúde, conselho de desenvolvimento urbano, nesse momento, gabinetes de crise, e é necessário que a prefeitura possa ter clareza, possa dar publicidade dos seus atos e, no sentido, convocar um maior número de pessoas, de segmentos da sociedade para tomar suas decisões. Seja no tocante a afrouxamento das regras de quarentena, de isolamento social, seja no sentido do endurecimento que, na minha opinião, me parece que já é o caso, por exemplo, em Manaus, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. A partir do momento que você compartilha com a sociedade o poder decisório no tocante aos caminhos de enfrentamento à pandemia do Covid-19, ao mesmo tempo a sociedade vai se sentir mais responsável pelo processo de combate, de enfrentamento à pandemia. Portanto, é necessário que a gente tenha, nesse momento, mais do que nunca, a capacidade de pensar de maneira democrática, chamando, convocando e dando publicidade aos munícipes, aos citadinos e às citadinas de todo o poder decisório no tocante ao Covid-19. Uma segunda característica que me parece importante para os prefeitos nesse momento é o que nós chamamos de direito de viver a cidade. Essa é uma segunda característica do direito à cidade. A primeira, direito de participar na cidade. A segunda característica, direito de viver a cidade. E nesse sentido, uma questão muito importante do direito de viver a cidade é o transporte público, a mobilidade urbana. O artigo 6º da Constituição da República de 1988 diz que o transporte público é um direito social. E nós sabemos que parcelas da sociedade brasileira, dos chamados serviços emergenciais, têm a necessidade de se deslocar. Desde as pessoas que trabalham no serviço de limpeza, passando pelas pessoas que trabalham no serviço de segurança, até as pessoas que trabalham na área da saúde. E nesse sentido, cabe sempre lembrar que o transporte público é uma concessão. O poder público realiza uma concessão à iniciativa privada. E nesse sentido é necessário redobrar a fiscalização quanto todo o processo de segurança no transporte público. Primeiro, a quantidade de ônibus que nós temos disponíveis para a circulação. Nós sabemos que as empresas têm a lógica sempre do capital, portanto é a lógica do lucro.
A quantidade de ônibus disponíveis sempre vai ser uma quantidade maior no horário de pico. Geralmente no início da manhã e no final da tarde. No entanto, nesse momento, não cabe a gente falar em horário de pico. Todo horário é horário de pico, porque é preciso você estabelecer um distanciamento social dentro do transporte público. Portanto, cabe ao poder público municipal, às prefeituras, um processo maior de fiscalização no tocante à mobilidade urbana, para garantir a segurança dos usuários, sobretudo daqueles que precisam se deslocar nesse momento. Um terceiro item do direito à cidade, para finalizar, é justamente o direito de viver na cidade. E nesse sentido, eu volto a falar da importância do direito à moradia. Nós sabemos que uma quantidade enorme de pessoas no Brasil vivem em condições não adequadas, seja morando em favela, mais de 12 milhões de pessoas, coabitando um único cômodo, mais de 6 pessoas, seja aquelas pessoas que estão em situação de rua. Nesse sentido, cabe ao poder público municipal usar de um instrumento constitucional, que é a requisição administrativa. O artigo 5º, inciso 25, diz claramente que o poder público competente pode requisitar em caráter de urgência e pagar posteriormente de bens de particulares. Nesse sentido, cabe ao poder público municipal requisitar prédios vazios para alocar essas pessoas, sejam aquelas pessoas que estão em condições subnormais de habitação, seja as pessoas em situação de rua, podendo até requisitar quartos de hotéis. Isso já vem acontecendo em algumas cidades brasileiras, isso já vem acontecendo no exterior, para garantir as condições mínimas de dignidade para a gente passar pelo processo de enfrentamento dessa pandemia. Como eu disse, o mês de maio será um mês muito duro, de enfrentamento contra a morte propriamente dita do corpo, mas também contra a morte do espírito. Em alguns momentos a gente fica com raiva, em alguns momentos a gente fica com medo, e é normal, é claro, em função de toda a conjuntura que nós estamos vivendo. No entanto, é preciso que a gente tenha gana, que a gente tenha força para passar por esse momento, que é um momento delicado. Eu costumo e tenho feito essa reflexão nos vídeos, que eu acredito que a gente tem condições de passar por esse processo e pensar efetivamente numa sociedade mais justa, pensar numa sociedade mais democrática. Os sinais estão dados. Cabe a nossa reflexão, a nossa autocrítica para aprender com a história. Nós não podemos cometer os mesmos erros novamente. Erros de outras pandemias, erros de outros processos democráticos brasileiros. A história nos aponta nesse momento a quais são os caminhos. Os sinais estão aí para que a gente possa perceber claramente. No entanto, a gente sabe que nem todo mundo tem essa sensibilidade de reconhecer a conjuntura árdua que nós estamos vivendo. Mas a gente que tem um pouco mais de capacidade reflexiva de pensar nesse momento bastante delicado, cabe a nós fazer uma reflexão e pensar na construção de uma nova sociedade. É isso, fique em casa. Se for sair, use máscara. Em casa, sempre higienizando as mãos. Um grande abraço e até a próxima.